Bem, pessoal do nono ano, dá continuidade à nossa matéria de química, né? Como dito no vídeo anterior, nós vamos começar a correção da atividade que foi para vocês. Começar não por uma questão, mas sim por um daqueles tópicos que tem após o conteúdo do livro de vocês. Grandes navios cargueiros são feitos de ferro e transitam pelos oceanos flutuando na água do mar. No entanto, se um único prego também de ferro for jogado do navio na água, esse prego afundará, né, rapidamente. Apesar de o navio também ser feito de ferro e flutuar, como se explica esse fato? Aí a gente tem que imaginar da seguinte forma: o prego, ele é totalmente diferente do navio. O prego ele vai ter todo o seu corpo maciço, todo ele vai ser preenchido de ferro. O navio não. O navio ele é feito cheio de câmeras que tem o quê? Ar dentro dele, né? Você tem chapas de ferro e entre essas chapas de ferro você tem ar, você tem escotilha, você tem equipamentos. Então ele não vai ser 100% preenchido de ferro. Então isso vai trazer uma diferença. A densidade daquele prego pode ser muito maior do que a densidade do navio. Não é porque o navio é gigantesco que isso quer dizer que a densidade dele seja grande. Vamos aqui à resposta, tá? É preciso levar em conta a densidade do navio e a do prego em relação à da água, do mar. O navio tem grande volume, mas a sua parte é ocupada por ar, cuja massa é muito pequena. Portanto, a densidade do navio é menor do que a densidade do prego. Num navio, em caso de infiltração de água para a parte interna, parte do espaço que é ocupado pelo ar passa a ser ocupada por água. A massa do navio aumenta e também sua densidade, levando a afundar. Então, aí na resposta ele fala que caso haja um rompimento do navio e ele começa a ser preenchido de água, então aí vai se somar a densidade da água mais a densidade do metal do navio, porque aquele ar que estava ali, que é muito menor do que a água, vai estar saindo. Aí sim o navio poderia chegar a afundar. Vamos para a primeira questão. Leia a tirinha. Garfield, você é preguiçoso. Aí o Garfield pensa, né? Se você não reparou, eu estou no meio de uma experiência científica. Aí o dono do Garfield continua falando, né? Não escuta ele. Estou testando a primeira lei da física. Aí ele continua chamando o Garfield de preguiçoso. Corpos em repouso tendem a permanecer e continuar em repouso. Qual seria essa primeira lei da física aí que ele está citando, né? Essa é a primeira pergunta aí do item A. Essa propriedade é o da inércia, né? Se um corpo está em repouso, ele tende a permanecer em repouso. Se esse corpo está em movimento, ele tende a permanecer em movimento. Então coloca aí a resposta, que é a inércia. A lei de Newton fornecida por Garfield está incompleta. Defina essa propriedade adequadamente. Corpos em repouso tendem a permanecer em repouso, como eu acabei de falar, e corpos em movimento tendem a permanecer em movimento, tá? Nesse caso aí, retilíneo uniforme. Vamos continuar. Só voltar nesse retilíneo uniforme aqui. Retilíneo uniforme, se um corpo está sendo jogado para frente, em linha reta, se ele fizer uma curva, ele vai tender a ser continuado jogado para frente, tá? Por isso que tem esse retilíneo uniforme. Isso daí vale para uma direção. Segunda questão. Segunda questão precisa de uma lousa, né? Só um instante. Segunda questão fala o seguinte: um químico recebeu para analisar uma amostra de um pequeno pedaço de metal de massa igual a 109,2 gramas. Para a determinação do volume da amostra, mergulhou o material em uma proveta graduada em ml, que inicialmente apresentava somente água e obteve o resultado a seguir. Então, se a gente observar aqui, essa proveta aqui, ela vai estar marcada nessa regiãozinha aqui. Depois que você joga o material,
ele vai estar marcado nessa região. Então, dessas duas imagens, nós temos que tirar essa respostinha aí. Sabe-se que a amostra pode conter apenas um dos metais da tabela de densidade. Então ele quer que a gente encontre esse valor aí utilizando a fórmula da densidade. Aí lembrar a fórmula da densidade, a massa dividido pelo volume, né? Onde essa massa vai estar em gramas e essa densidade vai estar em centímetros cúbicos. Professor, mas aqui, essas provetas aqui, elas estão em ml. ml está de 1 para 1 para centímetro cúbico. Então, o que for 5 ml vai ser 5 centímetros cúbicos. Não vai fazer diferença aqui no nosso cálculo. A gente só precisa saber essas marcaçõezinhas aqui. Aqui eu creio que seja 7 ou 7,5 e aqui 21. Queria dar um zoom nessa imagem, só um instante. Ó, aqui é 5, bora lá. Aqui é 5. Essa imagenzinha aqui é meio ruim de fazer, né? 5, 6, 7. Então, inicialmente está em 7 ml. Aí, depois que você coloca o pedaço do objeto, ele foi para 21 ml. Vou utilizar essas duas informações aí de volume. Se eu quero saber o volume só desse material, basta eu pegar 21 ml menos 7 ml, que aí eu vou estar retirando o corpo, ficando apenas vou estar retirando a água, né? Ficando apenas o corpo, já que tinha 7 ml de água inicial. Vou pegar aqui só as informações que eu preciso. Fica melhor de fazer a questão. Então, bora lá. De novo. Inicialmente, aqui se encontra 7 ml. 7 ml. E depois ele vai para 21 ml. Lembrando, a diferença desses dois vai ser esse corpo aqui que foi colocado, né? Então, se eu subtrair o valor final mais o inicial, que aqui só é a água, eu vou estar retirando a água desse valor e descobrindo o volume só desse corpo. Então, fazer essa subtração aí seria o primeiro cálculo. Então, bora lá. Primeira parte do cálculo é o 21 menos o 7. 21 menos 7, eu vou encontrar 14. 14 ml ou 14 centímetros cúbicos, já que a transformação desses daí é 1 para 1. Próxima parte é substituir no cálculozinho da densidade, que é volume igual massa dividido, troquei, né? É densidade, que vai ser igual a massa dividido pelo volume. A massa, ele nos informa lá na questão, a massa vai ser essa daqui,
109,2. Então, vou colocar 109,2. E o volume é esse que a gente encontrou de 14. Precisamos fazer essa divisão. 109,2. Eu vou tirar essa vírgula. Vou acrescentar um zero aqui no 14, vai virar 140. Se aqui andou uma vírgula, você tem que acrescentar um zero aqui, né? Quando a gente está fazendo divisão de decimais. E aí eu tenho que encontrar um valor aproximadamente para dividir isso daí. Utilizando a calculadorazinha aqui, ele disse que vai ser aproximadamente 7,8. Então, vamos voltar aqui. Densidade é igual a 7,8. Essa informação aqui está em gramas, então é gramas. E essa informação de baixo está em centímetros cúbicos, barra centímetros cúbicos, tá? Essa daqui vai ser a resposta dessa segunda questão aqui. Determine a densidade. Aí a resposta, 7,8 gramas por centímetros cúbicos. Próxima questão. Observe os tubos sabendo que eles possuem a mesma massa. Se eles possuem a mesma massa, e a questão é de densidade, ele quer que você observe o seguinte. Todas essas massas vão ser iguais. Todos eles vão ter a mesma massa. Então, o que é que está mudando entre eles? É o volume. Se o que está mudando é o volume, então você vai ter que alterar onde também? Na densidade. Se a massa é contínua, o volume aumenta ou o volume diminui, isso vai interferir diretamente aonde também? Na densidade. A pergunta, né? Determine o tubo de ensaio que contém um líquido mais denso. Se ele é mais denso, ele é mais compacto. Apenas vendo, você tem como responder isso daí. Mas para ele ser mais denso, para a densidade ser maior, onde a massa é fixa, o V aqui de volume, ele está dividindo. Então, a gente diz que o volume é inversamente proporcional. Se ele é inversamente proporcional e o objeto tem que ser mais denso, aquele vai ser o que tem menor volume. Vamos à resposta. Assim, para massa iguais, quanto menor o volume, maior a densidade. Analisando o desempenho, concluímos que o tubo 1 tem um menor volume e a mesma massa dos outros, portanto, contém o líquido mais denso, né? Essa seria a resposta da terceira questão. Aqui para frente. Quarta questão é uma típica questão de tabela. Ele vai te dar informações em tabela, ele não vai te dizer qual fórmula você vai usar, mas você tem como deduzir isso a partir das informações da tabela, se é que vai precisar usar a fórmula, né? Para identificar um material, podem ser usadas algumas propriedades da matéria, como ponto de fusão, ponto de ebulição e densidade. A tabela mostra propriedades específicas da matéria de diferentes amostras de alguns materiais, medidos sobre a pressão de 1 atm. Quando ele fala medido sobre a pressão de 1 atm, ele quer dizer que não vai sofrer interferência de pressão. Se a pressão fosse mais alta ou mais baixa, essas informações aí poderiam mudar. Mas aí ele informa que é 1 atm. O que é que ele quer saber? Qual é o material mais denso? De novo, aí aqui vocês têm que observar a seguinte informação. O volume deles vão ser todos iguais. Então, o tamanho da amostra que ele pega são todas iguais. Como se ele tivesse pegado um cubinho de cada uma dessas amostras. E ele diz a massa delas. Se o volume é igual, o mais denso vai ser aquele que tiver maior massa, né? Vai ser aquele corpo que tiver mais quantidade de matéria em pouco espaço. E aqui a gente observa que o B, ele é mais denso.
porque ele tem maior massa. E o C vai ser o que é menos denso, porque ele tem menor massa. Vê aqui a resposta. Ele fala aí da fórmula da densidade, né? Matéria apresenta o mesmo volume. Aquele que apresentar maior massa terá maior densidade. Nesse caso, é a B. A gente vai para o item B, que é utilizando a mesma tabela. Qual é o estado físico de cada um deles a 25 graus Celsius? Quando ele fala 25 graus Celsius, ele está dando um referencial para vocês. Aí a gente tem que olhar para o ponto de fusão e o ponto de ebulição. Lembrando, de ebulição é a passagem do líquido para o gasoso e o ponto de fusão é de quanto ele passa do sólido para o líquido. 25 graus Celsius. Esse primeiro, o material A, ele estaria em qual estado? Ele passa por estado líquido a 80 graus Celsius. Se ele está a 25, então esse material A aqui, ele vai estar no sólido. Olha o próximo. Ele diz que o ponto de fusão dele para passar para o estado líquido é de 650 graus Celsius. Então ele também vai estar no sólido. 25 graus é bem menor que isso. Do item C, ele diz que o ponto de fusão é menos 40, tem um sinalzinho de menos aqui, menos 40 graus Celsius. Então ele vai estar no estado líquido, né? O D. O D ele diz que o ponto de fusão para passar para o estado líquido é zero. Então, esse daqui também está no estado líquido. Vou passar aqui. Material A e B em temperatura de fusão superior a 25 graus Celsius, então eles estão no estado sólido. O material C e D, eles estão entre a temperatura de fusão e a temperatura de ebulição, então eles vão estar no estado líquido. Item C ainda é referente ao da tabela aqui. Em relação ao valor de densidade, qual poderia ser a substância D? Aí a gente volta aqui e observa apenas a substância D. D tem, primeira informação, massa, a massa dele vai ser igual ao volume. Isso daqui já é uma dica, só que é uma dicasinha avançada, né? Qual é a densidade que você tem em 1 grama para centímetros cúbicos? A única substância que vai ter isso daqui vai ser a água. Então, por aqui já daria para tirar a informação. Isso daí é água. Aí ele fala, ponto de fusão. Qual é o objeto que passa do estado sólido para o líquido a 0 graus Celsius? Água. E qual é a substância que passa de 100 graus do líquido para o gasoso? Também a água. Aí ele fala, né, a densidade do material D, ele demonstra que a, a massa vai ser igual ao volume, isso daí implicando em densidade igual a 1. A análise da tabela mostra que o ponto de fusão dessa substância é zero e o de ebulição é 100. Essas características indicam que o material D é água. Quinta questão. Ao usar um giz para fazer um desenho na lousa, o professor pergunta aos alunos: quem tem maior dureza, o giz ou a lousa? Responde e justifique. Quando a gente fala que nós estamos riscando a lousa, dá a impressão que você, com aquele material, está arranhando a lousa, né? Mas o que acontece, na verdade, a lousa, por ser mais dura, ela está retirando parte daquele material. Então, quem está riscando alguém é a lousa que vai estar riscando o giz. Resposta, né? O giz está sendo desgastado ao ser passado na lousa, sim, a lousa é mais dura que o giz. Sexta questão. Sexta questão ele pede para você associar os pontos com os itens, né? Aí nos itens a gente tem inércia, impenetrabilidade, compreensibilidade e dureza. Cada um desses é uma das propriedades físicas da matéria. Aí a gente vai ler aqui o número 1.
O número 1 fala: o êmbolo de uma seringa pode ser empurrado até, até com a sua ponta fechada, né? Aí a gente não está falando de inércia, nem de impenetrabilidade, não tem relação. Dureza não tem relação, porque nenhum objeto está sendo atritado com o outro. Ele vai estar falando de compreensibilidade, né? Então aí fica a primeira resposta. O item 1 vocês relacionam com a C. O 2, a pressão dos pneus de calibragem com ar comprimido. Ele já está te dizendo que o ar está sendo comprimido. Então, também é compreensibilidade. O carro se chocou contra o poste. Aí a gente pode pensar, ele fala só que o carro se chocou contra o poste. Ele não fala nada foi arremessado, então não pode ser inércia. Questão de dureza, não sei. Questão de impenetrabilidade. Por que não é dureza? Porque ele não está informando que o carro arranhou o poste, né? Ele está dizendo que o carro se chocou contra o poste. Então, se chocar dá a noção que aquilo dali foi barrado. Ele não sofreu a, um objeto não transpassou o outro, né? Então, isso daí é a propriedade de impenetrabilidade. Quarto item. Em uma freada brusca, ocupantes de um carro foram jogados para frente. Se o corpo deles foram jogados para frente porque eles estavam em movimento, esse daí vai ser inércia. 5. Após se chocarem duas bolas de bilhar, seguiram trajetórias opostas. Esse daí também vai ser impenetrabilidade. Elas se chocaram e depois disso, cada uma continuou o seu trajeto, né? Sexto item. Em uma forte arrancada, o motorista teve o corpo jogado para trás. Mais uma de inércia. 7. Com a pedra podemos riscar a parede. Riscar, dureza. O diamante cortou o vidro. Cortar, riscar, dureza também. Próxima questão, 7. O rótulo de uma essência alimentícia apresenta as informações a seguir. E diz que é cor amarelo claro, odor amadeirado, sabor ligeiramente adocicado. Ele dá o ponto de ebulição e de densidade. Que propriedades da matéria foram descritas no rótulo? Nós temos ponto de ebulição, densidade, que são físicas. Nós temos cor, odor e sabor, que são propriedades organolépticas. Foram descritas propriedades específicas da matéria, ponto de ebulição, densidade e propriedades organolépticas. O que ocorrerá se misturarmos esse material com água? Como o material é insolúvel em água e aparentemente se trata de um óleo, haverá separação dos componentes da mistura. A essência, que é mais densa, ficará na parte inferior e a água ocupará a parte superior. Lembrando, né, se um objeto é mais denso, ele tende a afundar em um outro líquido que é menos denso, nesse caso a água. E aqui fica a agenda de vocês, tá? Vocês vão corrigir as questões dessa videoaula, vão estudar a página 59 e 60 e fazer um resumo no caderno de vocês. A próxima aula será sobre esse assunto, então já fica aí como estudo de vocês. Bons estudos, tá?